Olá, seja bem-vindo a essa primeira aula da disciplina Metodologia do Trabalho Científico. Aqui a gente vai aprender os conceitos introdutórios dessa disciplina e discutir vários aspectos assim que no dia a dia a gente realmente não para pensar, né? Sobre, por exemplo, qual é o conceito de ciência e como é que a computação ela está envolvida nesse contexto, né? Então, vamos lá, tá bem interessante. Vários trechos dessa aula elas foram retiradas dessas fontes. Usei os slides do professor Jacques Salvé, da UFCG. O professor Jacques, ele já está aposentado hoje, mas era um professor que dava as aulas excelentes e bem, assim, discursivas. Eu tive a honra, posso dizer, de ser aluna dele na disciplina de metodologia científica no meu doutorado. E assim, ele trouxe discussões muito relevantes para a sala. Realmente foi muito engrandecedor para mim ter conhecimento, ter contato com todos esses conceitos sobre o ponto de vista dele, né? Que é algo que é mais enriquecedor ainda. E outras partes desses slides foram extraídas desses dois livros. O primeiro é o nosso livro-texto, né, Fundamentos da Metodologia Científica, de Marina Marconi. E o segundo é um livro que me permitiu focar, trazer pontos específicos da metodologia científica no campo da ciência da computação, certo? Então, vamos lá. Então, nessa aula, o que a gente quer responder, afinal de contas, né? A gente quer discutir aqui se a ciência da computação ela realmente é considerada uma ciência normal, né? É engraçado porque a gente vê o nome ciência da computação e a gente de repente cai de paraquedas numa disciplina chamada metodologia do trabalho científico. Aí a gente fica achando essa disciplina acho que não tem nada a ver com o que eu vou usar no mercado de trabalho. Mas veja, se você está fazendo um curso chamado Ciência da Computação e aí você vai pagar uma disciplina chamada Metodologia do Trabalho Científico, o nome, a raiz aí da palavra, né? Ciência está envolvida aí nos dois contextos, né? Tanto o nome da disciplina quanto o nome do curso. Então, de fato, alguma coisa tem a ver, viu? E realmente, isso vocês vão aprender nessa aula. Então, a ciência, será que ela é a ciência da computação, que é um tipo que a gente vai discutir se realmente é um tipo de ciência, será que ela é considerada uma ciência normal ou não? Né? Será que é uma ciência de acordo com os aspectos, né? O que a gente acha que realmente é ciência? E aí a gente vai discutir sobre isso, né? Brevemente. Antes, a gente de saber se ciência da computação realmente é ciência, a gente precisa, antes de tudo, saber o que é ciência, né? Porque, assim, esse tipo de discussão, ela não, mesmo para as pessoas que estão já no campo da pesquisa, é uma discussão que não tem grande enfoque, né? Eu mesmo assim terminei o mestrado e o doutorado, tive esse momento da disciplina com o professor Jaque, mas em alguns momentos, quando eu estava lá fazendo minha pesquisa, eu meio que esqueci desse conceito, né? Aí eu fico imaginando que vários de vocês, talvez na graduação, não tenham nem tido a oportunidade de um dia se indagar em relação a isso. Então, a gente precisa, né, saber o que é ciência, qual é o conceito de ciência, quais são os métodos, quais são os artifícios que a ciência usa para chegar nos resultados dela e como é que ela realmente é feita, né? Porque assim, a gente tem tanta preconcepção, tanta ideia já formada do que seria ciência, que a gente fica achando que é alguma coisa que é muito longe da realidade da gente. A gente acha que quem faz ciência é o cientista, e o cientista é aquela pessoa maluca, né? Que é bem isolada de todo mundo. É aquela pessoa com aquele jaleco branco que fica lá segurando aquelas pipetas, aqueles itens lá de química lá e fica jogando uma coisa em cima da outra e aí fica fazendo aquelas explosões. E a gente não entende, assim, realmente que ciência é algo que é comum a todas as áreas, né?
e que para fazer a ciência na realidade é um projeto que é desempenhado dentro de um tempo pré-definido, que a gente precisa, para poder fazer aquele projeto, determinar também o escopo, o que vai ser feito realmente, e também que a gente precisa delimitar quais são os custos que eu vou gastar, né, naquele projeto. Então, a ciência ela tem muita relação com a execução dos projetos também, né? E aí, por ser projeto, na realidade ela é feita por várias pessoas, né? Aí isso aí é algo que a gente pode já tirar como preconcepção, né? Como pré-conceber aquele tipo de a ciência que a gente via nos desenhos animados, né? Eu só estou me lembrando aqui de Tom e Jerry, né? Quando Tom queria, não sei se vocês conhecem, né? O desenho de Tom e Jerry, se conhecerem. Se não conhecerem, vão lá no YouTube, viu? Ver Tom e Jerry. E aí aquela ciência, o cientista maluco, né? Que saía fazendo aqueles experimentos doidos e tal, né? Então, a ciência realmente é feita de uma forma muito mais comum e muito mais próxima à nossa realidade, né? E a ciência, ela caminha muito com o conhecimento popular, né? O conhecimento científico, ele tá lado a lado com o conhecimento popular. Então, o conhecimento científico, ele vai adicionar ao conhecimento do dia a dia que a gente já tem, o conhecimento popular, o modo ou os métodos e os instrumentos para poder a gente relatar determinada situação ou modelar ou criar determinado conceito. Então, veja, o conhecimento popular, ele é algo que vem sem um conjunto de passos específicos, sem um método, sem um modo de fazer que possa ser reproduzido diversas vezes por diversas pessoas diferentes. Quando eu falo assim de conhecimento, quando eu entendi esse conceito, né, quando eu estava estudando vocês, eu me lembrei muito assim daquela pessoa que cozinha, mas que nunca fez um curso de cozinha, mas aí ela sabe cozinhar, porque ela aprendeu no dia a dia. E daquela pessoa que faz um curso de cozinha específico e tem toda a teoria, um curso de gastronomia, e aí ela aprende, por exemplo, a combinação dos temperos e como é que vai, por exemplo, flambar, né? Flambar por exemplo, você pega um peixe, aí lá vai eu que não sei, né, de gastronomia. Vai pegar um peixe e aí vai colocar lá um vinho por cima, aí solta aquele fogo por cima, você tá flambando aquela carne, aquele peixe. Eu acho, né, minha gente? Talvez. Enfim. Alguém quer dizer uma técnica específica aí para cozinhar. A pessoa tem um curso e tem técnicas específicas, aí diz que vai botar uma coisa de temperatura, tantos graus, e aquela pessoa que aprende no dia a dia. Então, se para essa pessoa que fez o curso de gastronomia você perguntar a teoria por trás disso, ela vai saber de uma forma muito mais tranquila como lhe explicar. Enquanto que a outra pessoa que aprendeu tudo no dia a dia, né, somente com a observação do dia a dia, sem uma teoria por trás que justificasse tudo aquilo, ela talvez não vai saber dizer porquê, mas ela vai ter um senso, uma intuição de que determinada ação é certa e a outra não é, né? Então, eu entendo muito o conhecimento científico popular dessa forma. O conhecimento científico ele é baseado em teorias e tem passos específicos para você reproduzir aquele tipo de resultado, enquanto que o conhecimento popular não é assim, né? A outro exemplo agora que também me surgiu foi a questão das ervas medicinais, né? Que diversas ervas já eram, por exemplo, usadas pelo povo indígena para resolver determinados males, né? Da saúde do indivíduo. E depois foi estudada na ciência e realmente aquelas substâncias foram descobertas e patenteadas, né, para realmente curar determinadas doenças. Então, a ciência por si só ela não é o único caminho de acesso à verdade, porque também tem essa forma, esse outro caminho, né, que é o conhecimento popular, que faz com que, através da visão de mundo das pessoas, das experiências que elas têm no dia a dia, elas possam obter conhecimento, né? Aí, o mesmo objeto, ele pode ser uma matéria de observação para um cientista ou para um homem comum, como, por exemplo, como eu disse a vocês, um tipo de erva específica, né, ou um celular.
Uma coisa é uma pessoa comum usando um celular. Normalmente, quando você vai receber, vai comprar um celular, as pessoas, assim, a maioria das pessoas, ela não olha, né, o manual do celular e como é que vai ser usado o manual da máquina fotográfica. Ele já vai, né, pela tentativa e erro ali resolvendo, pelo que ele acha que deve ser feito, né, pela visão de mundo dele. Enquanto que uma pessoa que ela é mais especialista naquele campo, ela já vai procurar informações mais específicas em manuais ou outras coisas do tipo, né? Se você for desenvolver um software de celular, aí tem toda uma sistemática por trás, né? Que você vai criar requisitos e outras coisas que vão ordenar como aquela ação vai ser feita. Aí vai ser mais complexo ainda, né? Então, a forma como você usa determinado objeto, qualquer tipo de objeto, ela vai sofrer influência da pessoa que está usando, né? Da pessoa que está usando e o conhecimento que aquela pessoa tem. Então, se aquela pessoa só tem um conhecimento popular, então ela vai usar de uma forma mais limitada e às vezes ela pode achar, devido à falta ou à visão diferenciada de mundo dela, alguns comportamentos do celular que a pessoa que está desenvolvendo ou que está testando, por exemplo, que seja ou que está dando suporte técnico, né, para o celular se ele tiver quebrado, que aquela dali não vai achar, né? Então, assim, um conhecimento não invalida o outro. E outro fato importante também é que tanto o bom senso quanto a ciência visam ser racionais e objetivos, né? Sempre tem, você sempre quando vai utilizar determinado objeto, vai estudar alguma coisa, você tem um porquê de estar ali fazendo aquele tipo de coisa, né? E a ciência também. E aí, nesse ponto, quando as pessoas que não estão utilizando os conceitos da ciência, elas usam, por exemplo, determinado objeto, elas não sabem como resolver um problema complexo. Mas aí elas conseguem utilizar muito mais assim as coisas com finalidades específicas delas, né? Com a finalidade específica para aquilo. Por exemplo, eu quero, voltando ao termo do celular, né? Eu quero um celular que faça determinada ação específica. Por exemplo, eu quero um celular que edite PDF. Só que você não vai saber como editar, porque você não tem o conhecimento de como é que você faz o software de edição e as outras coisas do tipo. Mas você sabe que aquilo é muito importante no seu dia a dia, aquele problema vai resolver muitas coisas do seu dia a dia, né? Inclusive contribuir para não usar papel, né, e melhorar a questão da relação, né, dos impactos com o meio ambiente. Já uma pessoa que está pesquisando a ciência, às vezes ela fica tão imersa nos conceitos que ela não consegue entender a usabilidade, a importância daquele problema que ela está resolvendo. Então, ela vai fazer um aplicativo específico para uma coisa lá, um problema bem assim, que poucas pessoas possam resolver. E aí ela fica gastando tempo naquilo, mas ela tem que ver se realmente é relevante, né? Então, assim, a ciência, ela deveria somente resolver problemas que fossem mais relevantes e mais impactantes para a sociedade, só que, assim, até esses problemas que não têm uma aplicação imediata, eles também, a médio e longo prazo, eles vão ser úteis para poder fazer parte de uma solução de um problema mais complexo que possa ser usado num projeto, né, que possa ser usado a curto prazo. Né? Então eu penso assim, eu vou fazer um aplicativo agora, eu vou fazer uma teoria de um possível elemento, um componente eletrônico que agora não tem o uso certo, mas aí daqui a pouco aquele componente vai ser vai ser anexado a outro componente, a outra coisa que foi inventada e aquilo dali vai trazer muita relevância, resolver um problema que muitas pessoas têm. Me lembrei agora, por exemplo, no campo dos farmacêuticos, o Viagra, né? O Viagra, ele inicialmente, as pesquisas foram feitas para o Viagra ser um remédio para curar o coração da pessoa. Mas aí viram que tem alguns problemas lá em relação a isso, mas ele tem um efeito colateral, né? Que era o da questão da disfunção lá, que você já sabe para que serve o Viagra, né? Mas então, e aí ele ficou passando a ser usado para isso somente, né? As pílulas azuis do Viagra. Né?
E aí, às vezes, assim, a gente está pesquisando. Aí, o que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente está pesquisando determinada coisa com um objetivo e quando vê, ela pode ser usada em outro campo e de forma muito mais relevante também. Então, a ciência, ela tem dessas surpresas também, né? E aí vem justamente esse caso. O bom senso, ele está sempre ligado à percepção e à ação, né? Então, a percepção que eu tenho do mundo, dos problemas que eu tenho do mundo, como é que eu posso resolver aquele tipo de coisa? É muito ligado a isso. E aí, quando eu estou resolvendo um problema para o campo da ciência, eu tenho que formular uma hipótese. Aí, por exemplo, se eu estiver estudando, por exemplo, como os computadores, um trabalho que eu fiz, parecido que eu acho que vocês vão ver ainda, eu vou mandar esse artigo para a gente estudar. Como os computadores são usados nas escolas. Aí você perguntar, eu quero saber como os computadores são usados nas escolas, porque se eles forem muito usados, aí eu já não preciso sugerir políticas públicas para a capacitação de professores ou que o campo, os laboratórios de informática recebam mais infraestrutura, né? E esse problema é muito relevante porque eu preciso que os alunos eles usem os recursos computacionais no contexto das aulas deles, para que eles possam estar incluídos digitalmente, né? E a gente sabe que a computação ela tem um impacto muito grande, né, na sociedade, nas profissões, então eu preciso que esses alunos, eles desde cedo estejam usando o computador para ficar cada vez mais perto do que a gente chama de nativo digital. Mas aí pronto. Aí, na questão da formulação da hipótese, né? Eu coloquei essa frase aqui que vai transcender a formulação do sentido, porque quando eu vou fazer uma pergunta desse, como os computadores são usados, até para isso eu tenho que dizer, eu tenho a intuição do meu dia a dia que os computadores nas escolas públicas eles não são usados, mas eu tenho essa certeza? Aí eu não tenho, né? Aí eu tenho que elaborar uma hipótese. Vou fazer a hipótese. Eu acho que o computador é usado, a hipótese de que o computador ele é usado. Que ele não é usado, né? Que a gente acha que o computador na escola pública não é usado e que não é usado porque os professores não têm conhecimento. Aí pronto. Aí a gente vai fazer um conjunto de trabalho nesse sentido, aí tem os passos todos na metodologia científica, do trabalho científico, para a gente poder saber realmente se os computadores são usados ou não. Né? Aí a hipótese ela pode ser, né? Essa hipótese dos computadores são usados nas escolas públicas. Os computadores não são usados nas escolas públicas, ela pode ser confirmada de acordo com o meu trabalho, ou ela pode ser refutada, que chama, né? Ela pode ser contrariada. E aí, essa minha resposta, né, da confirmação da hipótese, ela vai estar seguindo um conjunto já de métodos específicos, já definidos e repetidos ao longo de vários campos dos saberes. Isso aí vai me dar uma segurança muito maior de que realmente eu estou seguindo os passos certos para poder obter a minha resposta aqui, né, minha conclusão né, que os computadores eles não são usados nas salas de aula porque os professores eles não têm conhecimento de informática, por exemplo, né? E aí, só terminando essa parte do conhecimento aí, desse trabalho, eu fiz esse trabalho lá em Pombal, e aí eu descobri que os computadores não são usados e que os professores têm conhecimento alto em informática. Eu vejo aí que contradição, né? Mas a gente fala sobre isso mais à frente. Então, o conhecimento popular, que é um conhecimento bastante relevante dos dias atuais e que vocês todos aqui têm muito contato, principalmente da mãe, né? Que a mãe fica dizendo que é para fazer isso e aquilo, mas não sabe direito por quê. Ele é superficial, ele não é envolvido num conjunto de conceitos já daquela determinada área específica, ele é sensitivo, né? Depende muito de como a pessoa se sente, dos sentimentos dela. Ele é subjetivo, não tem uma objetividade específica de por que aquilo vai ser feito ou não, é uma coisa que passa ao longo das gerações também. Ele é assistemático, não segue um conjunto de passos específicos e ele é acrítico. Então, assim, a gente não analisa para saber se aquilo realmente é verdade ou se é mentira, a gente somente meio que aceita, né? O conhecimento popular.
Então, o conhecimento popular não é o único tipo de conhecimento que existe, né? Existem diversos outros tipos. E aí existe uma diferença entre esses tipos. Os conhecimentos, tipos de conhecimento que a gente vai utilizar, os quatro que são básicos aqui, são, na teoria, nas teorias da ciência, são o conhecimento popular, o científico, o filosófico e o religioso. Mas aí tem outros autores que também citam o conhecimento artístico, né? O conhecimento popular, como a gente já viu, ele depende de valores específicos do indivíduo. Além disso, ele é reflexivo no sentido de que ele vai cogitar hipóteses, por que, que aquilo ocorreu ou não ocorreu, e aí ele vai, mas assim, como não tem passos específicos que sigam, né, aquelas possíveis justificativas, então, assim, ele também é considerado assistemático. E esse espaço, por ser reflexivo, isso pode fazer com que aquilo seja realmente verdade ou não, dando esse caráter inexato àquilo conhecimento popular. Aí, ao mesmo tempo, porque essa questão da inexatidão, é, ela vai dar o caráter de que você não sabe realmente se aquilo vai ser verdadeiro ou não, né? Então, ele é falível, né? Pode ser que aquilo gere algum erro. Já o conhecimento científico, ele é algo que a gente diz que ele é aproximadamente exato, porque ele é baseado num conjunto de passos que normalmente são reproduzidos, tem toda uma teoria por trás, né, da explicação de por que aquilo acontece. Mas ele disse que é aproximadamente exato porque as ferramentas que a gente usa para poder observar determinado evento, elas vão depender, a exatidão, né, do que eu estou vendo, assim, a forma como eu explico aquilo, vai depender dos itens, das características que eu estou conseguindo observar com aquelas ferramentas que eu tenho. Então, por exemplo, quando eu estou olhando as estrelas do céu, eu estou olhando com a luneta, aí eu vejo determinadas estrelas. Mas se aparecer uma luneta mais precisa amanhã e observar aquele mesmo céu, eu vou descobrir novas coisas que podem confirmar ou não a teoria que eu já tinha com relação, né, àquelas estrelas lá. Aí é por isso que disse que ele é aproximadamente exato, porque o grau de exatidão vai depender da ferramenta que eu estou utilizando. Aí, por conta disso, porque eu posso descobrir novas características, novos detalhes, então a gente diz que esses detalhes podem validar a minha teoria, a gente diz que é falível. Você não pode dizer que algo é verdadeiro, você pode não conseguir verificar que aquilo não é falso. Isso é uma coisa que existe muito na ciência. Você verifica de acordo com as ferramentas que você tem, aquela situação, né, aquela teoria, e aí você tem passos específicos para poder verificar aquilo e reproduzir aquela determinada situação. A gente também diz que o conhecimento científico é contingente, porque ele pode ocorrer ou não por acidente. Às vezes você não sabe porque determinada ação não acontece, né? E aí fica aquela coisa inexplicável. Mas aí, e aí essa questão de não ser inexplicável, na história, né, da humanidade, ela foi muito, e ainda é hoje, atribuída a Deus, aos deuses, alguma força maior, alguma coisa do tipo, né? Então, as pessoas hoje que têm alguns tipos de doenças, por exemplo, e não têm não tem tratamento ainda para aquilo, né? Mulheres que têm determinados, assim, que têm aborto, mas não sabe por que perdeu o menino. Isso é porque a ciência ainda não explica, né? E a ciência não explica porque dentro da teoria que ela desenvolveu, as ferramentas que ela usa para observar a questão dos processos de possíveis doenças, a exemplo do aborto ou outras doenças, essas ferramentas elas têm um grau de precisão, mas tem alguns detalhes que ela não consegue observar, né? Aí algumas coisas não têm explicação. A gente diz, porque Deus quis, podia ter sido melhor e coisas do tipo, né? Aí assim, nesse sentido, a ciência, e é muito curioso, a ciência ela caminha muito junto com a religião, né? Vários cientistas, eles têm muito essa questão de Deus, assim, de confiar em Deus, acreditar em Deus. Entregar a Deus as coisas que eles não conseguem. A gente chega então no outro ponto, que é a questão do conhecimento religioso.
Aí o conhecimento religioso, ele também depende dos valores do indivíduo, ele serve para inspirar, né, as pessoas, não é muito ligado à razão e sim à emoção, também segue um conjunto de passos específicos, mas aí ele não pode ser verificado, né, de acordo com as coisas no dia a dia. Aí as coisas que são sem explicação, a gente diz que é pela questão aí do conhecimento teológico. Mas aí, como a gente não consegue verificar que existe no dia a dia, ao mesmo tempo a gente não consegue saber, a gente já presume que aquilo é infalível. Não, Deus disse, é isso mesmo e eu não vou duvidar, né? E a gente também entende já, a gente já assume que esse tipo de conhecimento ele é exato, é preciso, né? É determinado, né? Cada um nasce com seu destino, tem sempre esse tipo de presunção, né? Aí veja que a diferença entre o conhecimento teológico e o conhecimento filosófico aqui vai ser uma somente, ó. A questão que o conhecimento filosófico ele tem a questão da racionalidade bem embutida nele, né? A questão da filosofia, de como é que as coisas, ela tem muito essa parte racional específica. E várias áreas de conhecimento, elas usam das teorias que são utilizadas na filosofia. A gente acha que filosofia não serve para nada, mas ela é base para diversas áreas de conhecimento, né? Para que determinadas teorias elas possam ser desenvolvidas. Já a diferença entre, por exemplo, o conhecimento artístico e o conhecimento teológico. Veja, a arte e o conhecimento teológico, né? A gente está tendo a oportunidade de comparar essas duas coisas. Ambos dependem do indivíduo, dependem da inspiração, só que o conhecimento artístico, ele não segue um conjunto de passos específicos, né? E aí, por exemplo, a gente diz que determinadas obras, elas têm maior valor que outras, mas aí vai depender de uma pessoa que está ali olhando. Ela é muito abstrata, né? A gente fala de arte abstrata, né? De coisas do tipo. Assim como o conhecimento teológico, ela não é verificável, é infalível, no sentido, né, de que realmente ela é verdadeira, né? O que tem lá, você não verifica se você não duvida, né? Se aquilo tem valor, se existe ou não existe, uma obra de arte, mas aí ela vai ser inexata porque ela não tem um grau de precisão, né? A arte é arte, é aquela coisa que é feita com a alma e tal, uma coisa totalmente diferente de computação, né? Então, assim, tem todos esses tipos de conhecimento. E aí a gente até pensa assim, né? O cérebro ele é muito dividido entre a parte da razão e da emoção, os tipos de conhecimento. Um tipo de conhecimento ele complementa ao outro, né? Você tem ideias que podem ser mais ricas, né? De acordo com os diversos tipos de conhecimento que existem na vida, né? Eu digo assim, quando você é uma pessoa mais racional, mas você, por exemplo, faz atividades. Por exemplo, nós programadores, a gente programa muito, a gente usa muito o lado racional do cérebro. Mas aí se a gente fizer alguma outra atividade, por exemplo, dança, música, aí você acaba ali, naquela prática, você acaba desenvolvendo outras habilidades que podem contribuir também para o seu lado racional, né? Então, todos os tipos de conhecimento, eles são complementares e são importantes na sociedade. Então, pronto, isso aí é uma coisa, os tipos de conhecimento. Aí a questão da ciência. O que é ciência? Existem vários conceitos para o que seja chamada ciência. Aí um deles é esse aqui. A ciência é o estudo sistemático, né? Segue um conjunto de passos das propriedades do mundo físico, né? Eu estudo sistematicamente as propriedades do mundo físico através de medições e experimentos. De medições eu vou medir determinado objeto, determinada reação de um objeto e experimentos que eles são replicáveis. Eu faço novamente, vai dar o mesmo resultado, eu faço novamente, vai dar o mesmo resultado. Ou um resultado muito parecido, para que eu tire ali como se fosse uma média, né? E também é o estudo do desenvolvimento de teorias universais que são capazes de descrever e prever essas observações. Então, ali, eu estou verificando, eu estou medindo, eu estou vendo ali o comportamento para eu poder gerar uma teoria geral. Gerar uma teoria para poder construir uma teoria generalizada de por que aquilo é daquele jeito, né? Então, as afirmações em ciência elas devem ser precisamente formuladas de modo que outros possam testá-las, né?
Então, veja, eu vou dizer, por exemplo, a teoria das janelas partidas. Eu estou me lembrando já de um filme agora que eu estou vendo, que é. Eu esqueci. John Nash. Ah, minha gente, eu esqueci do nome do filme. Que é um brilho do mente eterno, não sei. Mas vocês vão lembrar aí, alguém vai lembrar. E aí ele falava, ele era um cara que ele justamente ele trabalhava muito nessa área da economia. Ele criou uma teoria muito massa, assim, que pode ser usada em diversas áreas de conhecimento. Agora ele conseguiu ainda ser reconhecido antes de morrer, né? É um filme muito bonito. Se eu lembrar, a gente vê aí de discutir. Mas aí vocês também vão me lembrando, vão falando comigo aí, viu? Porque eu vou dando as aulas e vou esquecendo essas aulas gravadas depois o que eu falei, o que eu não falei. Essas informações, então, elas devem ser precisamente formuladas de modo que outros possam testá-las, voltando ao ponto. Aí, eu formulo aqui uma explicação de por que determinado evento ele ocorre dessa forma, determinada situação ocorre dessa forma. Mas aí eu vou dizer quais são os passos que eu criei, como é que eu fiz e como é que é a minha teoria. Aí eu vou e relato no artigo, num livro e assim vai. Outra pessoa, quando for seguir esses passos, ela vai conseguir chegar nos mesmos resultados. Aí eu digo que a teoria, ela não é verdadeira, né? Mas assim, eu já digo que ela não é falsa, né? Eu provei que ela não é falsa. Então, a ciência vai ser então um conjunto organizado, né, de conhecimento derivado das observações que podem ser verificadas ou testadas pode ser das observações e que pode ser verificado ou testado para novas pesquisas, né? Então, ela tem que ser replicada, ela tem que ser repetida por diversas pessoas diferentes, né? Aí, de uma forma mais simplista, segundo o Wikipedia, a ciência vai ser o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano de como a realidade funciona, né? E aí aquele que a gente já explicou anteriormente, a realidade ela depende muito das ferramentas que eu tenho para observar aquela realidade específica, né? O grau de precisão que eu tenho para observar aquilo, né? Aí minha realidade ele vai mudando, ou ela vai ficando mais detalhada à medida em que as ferramentas que eu tenho elas vão ficando mais precisas, né? Por isso que a ciência é algo que ela pode trazer a uma contradição no futuro, né? A dizer que minha hipótese ela não é mais válida. Como, por exemplo, antigamente todo mundo dizia a Terra é plana. Aí chegou alguém e foi lá e provou, não. Todo mundo acreditava que era plana, né? Aí chegou todo mundo, alguém foi provou, não, ela é redonda. Né? Porque alguém conseguiu lá, através de uma ferramenta específica, né? Conseguiu ver, tá vendo a foto aqui dela, ela é redonda. E aí a ciência ela é dividida em diversas áreas específicas, né? Diversos tipos. Tem as ciências formais e as ciências baseadas em fatos ou empíricas. As ciências formais elas dizem respeito muito mais à forma de como é que, baseado em modelos específicos de determinados objetos, mas assim, o estudo dos objetos mesmo, das reações deles, vai ser dos fatos ocorrendo, vai ser nas ciências factuais. Nas ciências formais tem a ciência, tem a lógica, a matemática, e assim vai. Aí nas empíricas tem as naturais e as sociais, né? Ciências naturais tem física, química, biologia, que estuda os fenômenos naturais, enquanto as sociais vai estudar mais a interação entre as pessoas. Tem antropologia cultural, direito, economia, política, psicologia social, sociologia, assim vai, né? E a ciência da computação. Então, a ciência da computação, a gente vai ver aqui que ela está dentro de todas essas áreas aqui. Tem na parte formal, nas ciências naturais, nas ciências sociais, a ciência da computação, ela está sendo utilizada de forma que ela é como se fosse uma ferramenta aplicada a todas as outras ciências, né? E isso é muito legal. O cientista o bacharel em ciência da computação, né? Ele pode ter diversas habilidades para serem usadas em diversas áreas aí, social, natural ou formal, né? Muito legal. Aí, as ciências formais e empíricas. As ciências formais, elas estudam as ideias em si, como é que aquelas ideias elas são implementadas, e teorias.
né? Então, por exemplo, na computação tem a teoria dos algoritmos, estrutura de dados, que eu acho que algum de vocês já deve ter pago, né? Complexidade de algoritmos, linguagens formais, cálculo relacional em banco de dados, que é utilizar, né? Um modelo específico para poder ver se aquele software, se aquele banco de dados, né, vai ter aquele tipo de reação ou não, né? Estuda uma ideia, um modelo. As ciências empíricas, elas vão estudar os fenômenos que ocorrem no mundo real. Então, é o software funcionando mesmo, como é que vai funcionar, como é que ele vai utilizar. Então, por exemplo, como é que eu, o programador, estou sendo organizado dentro de um time de software. Aí, educação e psicologia aplicada à computação, e assim vai, né? As ciências naturais e sociais, qual é a diferença entre elas? As ciências naturais, elas vão estudar o universo, seus aspectos do universo, mas o ser humano não precisa estar envolvido nesse estudo, né? Vai estudar a Terra em si e a natureza. Então, dentro da computação, a gente tem aí como os hardware das máquinas, o hardware específico das máquinas que vão efetuar as operações, circuitos lógicos, eletrônicos, coisas desse tipo. E aí, a gente tem aqui uma observação, né, que, por exemplo, os processadores reais, eles estão mais, a forma como eles funcionam, eles estão mais dentro da questão dos processadores, das ciências naturais, né, porque eu estou usando fenômenos, mecanismos de física, por exemplo, para fazer lá a parte do microprocessador, do pulso da energia elétrica, da corrente. Mas, por exemplo, naquele livro, naquele filme, que esse aí eu me lembro, né, a teoria de Newton, né, a teoria de tudo não. Eu já esqueci o livro, o filme. Ai, meu Deus do céu. Que é de Charles, que é de Turing, que mostra justamente essa máquina, Alan Turing, que ele explica como é que, meu Deus do céu, na Segunda Guerra Mundial, que ele criou lá o Enigma, no Enigma. Ai, Jesus, então lá, a questão da máquina de Turing, né? Aí essa máquina de Turing, ela era uma máquina que foi criada, ela, ela foi criada mais para. Ela era uma máquina conceitual, né? Ela não tinha, por exemplo, ela tem tanto de RAM, tanto de processador. Ela não tinha lá as restrições específicas da parte física dela, né? Por exemplo, o HD de tanto giga. Ela era uma máquina conceitual, a memória infinita, a memória RAM infinita, a memória dela era toda infinita. Já nos processadores reais existe um tipo de limitação ali, né, física. Aí a máquina de Turing é um conceito, estou estudando o modelo da máquina, enquanto o processador real já é sobre outra ótica, né? Eu estou estudando mesmo a parte natural, o objeto em si, o processador, enquanto que na máquina de Turing eu estou estudando a ideia de como é que a máquina funciona, né? Aí nas ciências sociais eu vou estudar os aspectos das relações humanas. Então, aí pronto, como é que as pessoas interagem com as outras quando estão construindo, por exemplo, um projeto de software, né? Aí dentro da computação a gente tem a engenharia de software, né, que estuda como é que os times se organizam, um produto de software, como é que ele é, as complicações quando eu estou construindo aquele produto, né, um, dois, três programadores, será que adianta se um programador ele está implementando aquele software, de repente ele sai do projeto, será que adianta colocar dois programadores a mais para continuar aquele projeto? Ou será que é melhor ele continuar? Então isso aí são questões básicas da engenharia de software. A informática na educação, como é que a informática, o outro exemplo que eu dei, né, sobre a questão do uso dos computadores em sala de aula, como é que a informática ela influencia na área da educação. Sistemas de comércio eletrônico também, como é que as pessoas utilizam esses tipos de sistemas e alguns aspectos de inteligência artificial, né, que vão ser utilizados pelos seres humanos. Aí, nesse contexto, a computação ela também tem uma interface com as ciências sociais, né? A sociologia, a antropologia, entre outros, a psicologia também, né? As ciências puras e aplicadas. Então, as ciências puras, elas vão estudar a ciência pela ciência, os conceitos pelos conceitos, mas eles não vão estar aplicados em nenhuma área. E aí esse livro de computação aplicada
metodologia aplicada à computação, ele diz que não existe uma área específica da computação em que ele não consiga identificar, né? Uma área específica da computação em que ele possa utilizar a computação pela computação. Eu fico pensando se, assim, a linguagem de programação, ela não seria, né? Algum tipo... Eu fiquei meio assim, mas eu não me senti com muita segurança para saber se realmente existia uma área específica da computação que fosse ciência pura, né? Que estudasse o conceito pelo conceito sem nenhuma aplicação. Mas, de toda forma, a linguagem de programação, eu estou usando a linguagem para fazer um programa, né? Para resolver um problema de alguém. Então, realmente, nem isso, né? Eu também não consegui ver, não. Aí, em computação, a gente não consegue ver uma área que seja, que eu faço somente por fazer, né? Eu estou sempre aplicando para poder melhorar algum tipo, com base na melhoria de algum desempenho, alguma coisa do tipo. E também tem as ciências que realizam, que são as ciências aplicadas. Aí a ciência da computação por natureza ela é aplicada, né? Para melhorar alguma coisa no processo de produção, né? Tem algum tipo de ganho. Aí em computação tem engenharia de software, engenharia de computação, inteligência artificial que é aplicada a determinadas áreas, né? E outras coisas. Todas as áreas, bem dizer, de computação assim são. Né? Também a gente tem as ciências exatas e inexatas. Ciências exatas são aquelas que os resultados são precisos e com leis previsíveis, né? A área da computação, quase todos os resultados a gente diz que basicamente é previsível, né? Agora tem, como é o ser humano que faz, ele injeta falhas. E aí, às vezes, por exemplo, os softwares têm alguns pontos em que aquilo se torna imprevisível porque aquele conjunto de passos não foi testado, né? Aí fora da computação, matemática, física, química, ele tem ele não é, ele tem um grau lá de precisão, mas ele não é infalível, né? A ciência da computação. Agora, as ciências inexatas, elas podem prever um comportamento geral do fenômeno, mas você não sabe exatamente se aquilo vai ocorrer ou não, né? É a questão da questão da exatidão, né? O software, né? Você acha que está testado, mas você não consegue realmente tirar todas as falhas, né? Você consegue identificar que aqueles trechos que você testou não tem falhas, né? Aí ela tem, a ciência da computação, ela tem um grau de exatidão, mas em tudo ela não é exata, né? Então você não consegue testar tudo. Então, dentro da computação, algoritmos genéticos e modelos de redes neurais, eles vão resolver determinados problemas lá utilizando aqueles algoritmos, mas aí vai funcionar de alguma forma ali. E aí, quando você vai testar o conjunto de dados, ele vai ter outro grau de eficácia, né? Fora da computação, a gente tem metodologia, né, que vai prever, mas aí você não sabe se realmente vai chover ou não vai chover, né? Economia e outras ciências sociais. E, finalmente, a gente também tem essa divisão aqui das ciências nomotéticas e ideográficas. As ciências nomotéticas, elas vão estudar os fenômenos que se repetem e que geram leis gerais, né? Aí, em computação, tudo está nesse sentido. Agora, as ideográficas, né, tudo está nesse sentido, né? A arquitetura de computadores, tudo é baseado em leis, né? Computação, lógica e tal. Agora, nas ciências ideográficas, elas vão analisar um fenômeno único e para saber se ele tem alguma validade ali dentro daquela teoria que você está criando. Aí, um grande exemplo disso, por exemplo, é a história, né? A história, eu estou sempre analisando fenômenos únicos, né? Para saber se eu consigo prever no futuro. A gente tem alguns indícios, mas assim, não é certo que vá se repetir, né? Que aquele fenômeno não, é único, né? É o passado. O passado, traços dele podem se repetir, mas ele em sua totalidade não se repete, né? Aí um exemplo na própria computação, a história da computação, certo? Então é isso aí, minha gente. A gente vai se vendo aí, viu? Tchau!